né? Porque são tradições muito interessantes. Até o Israel, que você falou, tem livros muito bons, né? Que ele passou para a eternidade alguns conhecimentos, né? E é bem legal essa caixa de ferramentas, né? Dentro do teu trabalho, a magia dos salmos, que eu gosto muito, a Kabbalah faz parte também do Muito meu legal. trabalho. Então, eu também gosto de estudar com pessoas que estão nessa vertente aprender mais, né? Então é muito legal esse trabalho, porque é como se você tivesse uma caixa de ferramentas que a pessoa possa Exato, unir várias, né, exato. ferramentas e ter um resultado interessante na vida. Por exemplo, na prática, né, quando a gente fala alta magia, como que a gente vai fazer essa coisa? Normalmente você estabelece um altar, né? E o altar ele vai ser composto por símbolos com aquele determinado objetivo. Então, por exemplo, os altos magos gostam de usar basicamente, não basicamente, mas três símbolos é muito comum. A cruz, que ela representa tanto o santo anjo guardião, quanto os quatro elementos. O pentagrama esotérico, que é a união dos quatro elementos com os sete planetas da astrologia: Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Sol e Terra, Sol e Lua. Para representar também essa força dos arcanjos, usamos o menorá de 7 velas. Ali o menorá ele representa o Espírito Santo. E cada vela uma face do Espírito Santo, que seriam então esses grandes anjos. Então nós usamos esse princípio de composição do altar. Vamos perfumar o local, queimar incenso. Vai ter, talvez, o uso de algum instrumento musical, como, por exemplo, um sino para abrir o mundo astral, um gongo, isso é opcional. E a partir de então você vai fazer uma operação de magia. Normalmente vai se estabelecer um círculo mágico de proteção. A função do círculo mágico é como se fosse uma mandala. Ele está fazendo um universo em miniatura. Então, é o microcosmo. Nesse círculo mágico, aí que vai começar a utilização da cabala. Você vai selecionar nomes de anjos e nomes divinos que tenham correlações com o seu objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou passando um aperto na vida, as coisas não estão muito boas, a energia está ruim, vou precisar de proteção. A gente começa a perceber, às vezes, né? Vai dando um acidentezinho aqui, às vezes um copo que quebra, um carro que encosta numa pilastra, vai dando um probleminha aqui, outro ali, você fala, olha, acho que tô carregado, então preciso de proteção, né? Se proteger é sempre bom. Então eu vou escolher nomes divinos de proteção. Posso colocar, por exemplo, um muito bom que eu gosto, El Shaddai. E eu posso escolher anjos da proteção. Eu posso colocar os anjos guerreiros de Marte, liderados por Samael. Samael significa a espada de Deus ou o veneno de Deus, porque é o anjo que ele usa para cobrar quem tá vacilando demais, né? Então, eu estou alinhando um nome divino com a força de um anjo para gerar uma conexão. Observe que é do maior para o menor, até chegar a mim. Eu, por exemplo, aí já são coisas que vai ser muito individual, tá? Eu gosto de agregar, devido à ressonância, materiais imbuídos da força de Marte. E como eu sou um cara curioso, e eu vou procurando nesses lugares do mundo coisas assim minuciosas, eu consegui, nessas minhas jornadas, cinza do vulcão Etna, meteorito vindo de Marte, um pedaço do planeta Marte, e um fulgurito, que é quando um raio cai num deserto e a areia se transforma em vidro. Então é um raio que virou uma pequena estatuazinha. E ele dá aquele desenhozinho do raio também. Porque nas conjurações, por exemplo, do fogo, tem uma que fala Samael, Deus dos vulcões. Samael, Senhor dos raios. Vou pegar então as partes que tem esse poder de Samael para o meu ritual. Aí um dia que eu consegui, então, um meteoro vindo de Marte, falei, agora eu zerei o game.
Agora eu consegui o que eu quero. Por quê? O meteoro de Marte é um pedaço do corpo físico daquele anjo. Então eu já vou poder ter uma conexão direta com ele, mais profunda. Por exemplo, quando eu fui desenvolver um trabalho para Saturno, o senhor do tempo e do espaço, fui atrás dos colecionadores de produtos naturalistas, né? E consegui o objeto sólido mais antigo do universo. Eu tenho ele. É um asteroide de perto 13 bilhões de anos. Uma das primeiras formas sólidas do universo. Se consegue ver porque quando coloca a análise microscópica dele, ele tem uma formação de microdiamantes que, para surgir com aqueles elementos, era necessário uma condição de pressão e temperatura que apenas o Big Bang gerava. Então, ele é o primeiro objeto sólido a chegar no sistema solar. Antes mesmo do sistema solar ser sólido, era apenas uma massa de gás que estava se unindo num ponto gravitacional. Então, consegui esse asteroide, e o que eu vou fazer com ele? Olha, ele andou o universo todo. Ele está na origem do tempo, trabalhos com Saturno, né? E aí dá resultados magníficos, né? Então, o trabalho da alta magia, existe um princípio de utilizar símbolos e materiais que tenham afinidades. Então, por exemplo, eu posso desenvolver instrumentos da arte que vão me ajudar nos trabalhos de Saturno, como, por exemplo, um atame, uma foice de mão. Nesse atame eu posso colocar símbolos de Saturno, eu posso desenvolver uma cor, que é uma cor de Saturno. Quanto mais símbolos, mais elementos, mais poderosa a conexão é e menos ruído tem. Imagina que você está gerando um sistema no qual o percurso da energia não vai ter obstáculo. Ela vai chegar rápido, direto, sem perda. Basicamente, são os filtros que um alto mago vai criando para viabilizar uma operação de magia. E é legal essas correspondências, né? Porque a gente, você citou Kabbalah e tal, se você ficar na tradição hebraica, né? Ela vai até certo ponto e tem múltiplas relações, já tem relações diversas, né? Quando você vai para a hermética, por exemplo, você pode aderir uma carta do tarô, você pode ter correspondências diferenciadas e aí você aumenta a amplitude, né? E aí que eu acho que é super interessante, porque quem olha, por exemplo, uma imagem, ela acredita que aquela imagem se limita a um desenho simples, né? Mas ela tem uma complexidade tão gigantesca, né? Que dentro das aulas, por exemplo, que você dá, às vezes você vai desenvolver horas e horas para falar de uma esfera, né? Com certeza, com certeza. Quando eu vou dar aula, e como eu tenho uma formação acadêmica, eu fui professor por muito tempo. E eu até brinco, eu falo, eu tive a pior profissão do mundo, que eu fui professor de rede pública e dava aula para alunos de sexta série, então era o caos. Essa idade é complicada mesmo. Eu nasci, gente, da tempestade, do caos, entende? Aí, basicamente, eu consegui pegar ideias de filosofia e explicar para as crianças, né? Mas tinha ali que gerar um clima possível para aquilo. Uma coisa que a gente pode considerar é o seguinte: a didática, ela vai nos permitir compreender melhor. E vai ter uma didática da magia para o cristianismo esotérico e outra para a cabala rabínica. Na tradição dos altos magos, não na tradição rabínica, Hermes Trismegisto é a mesma pessoa que Enoque. Então, o pai da cabala é também o pai do hermetismo. As 22 letras que vão ser o fundamento da cabala, que o anjo Metraton ensina para o patriarca Enoque, ele tem a mesma correspondência das 22 cartas de tarô que Hermes Trismegisto entrega para a iniciação.
Então, basicamente, essas 22 cartas hoje eram os livros contidos nos templos de iniciação. Porém, eram escritos e desenhados de outra forma. Com o passar do tempo, a tradição do tarô e da cabala, elas foram se bifurcando, se desassociando, porém, mais ou menos em 1400, elas vão se encontrar novamente. E tem uma coisa, Fael, que é muito interessante, que é o desenvolvimento do alfabeto hebraico. Porque é o seguinte, o hebraico de hoje, esse que a gente usa na magia, e que os judeus usam para falar, não é o hebraico bíblico. O hebraico bíblico, o som era outro, a forma de escrita era outra. Basicamente, quando a gente pega um arquivo, uma foto, né, de um documento histórico que esteja em algum museu ou dentro de alguma universidade, preservado pelos pesquisadores, o hebraico bíblico é um tanto de letra emendada uma na outra, são letras arredondadas, não tem vogal e não tem sinalizações de vogal nem de acento. As palavras são emendadas uma na outra. Então, é um tanto de letra emendado sem vogal. O que acontece? Impossível de ler. Tem umas inteligências artificiais que conseguem dar algum avanço, tem alguns pesquisadores que dão outros avanços, mas não é uma coisa conclusiva. Vamos falar, os primeiros passos estão sendo feitos para isso. Acontece que os textos que sobreviveram dessa época são muito poucos também. A maioria já foi perdido. Então, você fala assim, de documentos de 2000 anos atrás, quase não existe. Então, tem uma escassez documental, tem poucas fontes. E o que tinha antes que as pessoas podiam fazer para ler esses textos? A tradição oral. Então, as pessoas sabiam da história, aí pegava o livro, sabia o som que dava ali aquelas palavras, né? Então, por exemplo, eu vou transliterar, tá? Se eu pego assim a letra M, L, K, ela pode ser Melek, que significa senhor, e ela pode ser Moloch, que significa demônio, ou ela pode ser Molk, que significa um ritual de sacrifício. O jeito que escreve é o mesmo. Dependendo do contexto, eu consigo ler se está falando do Senhor, Senhor Deus, ou Senhor Rei, algo poderoso. Ou está falando de um espírito maligno, é outra coisa, o contexto dá para falar. Ou estou falando de um rito. Só que os textos, na verdade, o contexto em volta das expressões dessas palavras são pequenos, então às vezes não dá para deduzir pelo contexto. A tradição oral também foi perdida, então fica um jogo assim, talvez talvez não, tem aqui mais que uma possibilidade de interpretação. No século de Cristo, 2000 anos atrás, no século I, os judeus entraram em revolta contra o Império Romano. No ano 60 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois que Cristo morreu, os romanos vão destruir o segundo templo e os judeus entram em êxodo novamente e vão se dispersar pelo mundo. Nesse momento, a língua hebraica quase morre. Mas o hebraico falado em Jerusalém é perdido. O hebraico ali de Jerusalém, do século I, já tinha latim, já tinha grego, já tinha persa. Quando tem o povo judeu vai se dispersando, eles vão se instalar principalmente na Polônia, perto de Varsóvia, perto de Barcelona, Jerusalém, porém a comunidade erudita vai ser na Babilônia, hoje no Iraque. Lá na Babilônia, eles vão juntar os escritos e vão criar uma série de interpretações, que vai ser o Talmud. O Talmud babilônico é o carro-chefe da interpretação do judaísmo. Só que não é apenas uma interpretação, é um modo de vida que se propõe. Por quê? Eles já não tinham mais Estado.
Então, a forma de manter a cultura é a vida comunitária. É muito interessante, porque o judaísmo ele é baseado na vida comunitária, ele não é baseado numa instituição religiosa, igual os cristãos. Cada comunidade é um pouquinho independente da outra, mas tem umas coisas meio parecidas. Quando a língua foi se dispersando, na Babilônia, a Babilônia, a cidade acabava, mas é os arredores dele, né, do assentamento que hoje seria Bagdá. Né? Tanto os judeus da Babilônia quanto de Jerusalém, eles vão se converger para Varsóvia, na Polônia, e vão começar a desenvolver o idioma hebraico massorético, que é o quadrático que nós usamos hoje. Então demorou 600 anos para tentar recuperar a fala. Olha que coisa. Então antes eram letras redondas, passaram para ser letras quadráticas. Cada letra eles vão imbuir, então, uma forma, um número, um conceito. Então significa algo, tem um valor fonético e tem um valor numeral. Essa construção vai acabar perto do ano 1000. E 400 anos depois vai surgir o quê? O tarô fazendo o mesmo processo, pegando as 22 letras do hebraico e criando uma nova ressignificação delas. Porém, dentro da tradição do hermetismo, quando o tarô começa a ser desenvolvido, eles vão pegar os hieroglifos dos templos egípcios e vão lançar os conceitos múltiplos em cada carta. E é interessante porque os primeiros tipos de tarô eram jogos educacionais da aristocracia. Porém, ele vai sendo desenvolvido à medida que vai incorporando o alfabeto hebraico, até chegar mais ou menos perto do ano 1500 e ter o tarô tanto de Marseille quanto o tarô que vai ser o que vai formar o tarô que a gente tem hoje, que é o tarô de Visconde Sforza, que inclusive tem uma edição maravilhosa da editora Pensamento atual, cartas grandes renascentista, todo bonito assim. Se desenvolve então ali perto do ano 1500 um tipo de alfabeto dos magos baseado no alfabeto judaico. Então, observe que a Cabala e o Hermetismo estão andando juntos. 100 anos depois, os maçons desenvolvem o alfabeto maçônico, baseado na experiência judaica de criar seu próprio alfabeto maçorético e dos magos de desenvolver o seu alfabeto do tarô. Então, aí a gente vê como a maçonaria é a tradição que carrega a memória dos magos através do hermetismo e carrega a memória da cabala através da mística judaica. Bonito, né? É muito bonito. E a gente tem aqui, além de um estudo voltado para magia, explicações históricas. Isso é muito bacana porque a gente consegue unir dois aspectos, né? Que é o esotérico e também o aspecto fundamental da história da humanidade, né? A linha do tempo que você consegue traçar. Construção foi sendo formada, né? Exatamente. E você falou sobre línguas, né? Dentro da magia, quais são as línguas consideradas com um potencial magístico mais forte? São as línguas antigas originárias. Então, o hebraico ele tem muito crédito, o latim, o grego, aqui para a gente pensar nas expressões ocidentais, principalmente essas três. Porém, outras línguas que são consideradas também sagradas, com um potencial de magia, porém não para a nossa cultura, mas que a gente reconhece que consegue o mesmo efeito nas culturas orientais, é o sânscrito e o mandarim antigo, para o taoísmo. Então, o grau iniciático que um mago hermético consegue chegar, em teoria, um yogi, através do conhecimento védico e sânscrito, também atinge, e um monge taoísta, através das tradições taoístas, ele também atinge. Quer dizer que não há exclusividade no conhecimento, tá? Uhum. Porém, o que há? Restrições maiores no Oriente do que no Ocidente. Por exemplo, o processo iniciático
para se tornar um grande iniciado através do budismo, é pelo budismo tibetano, e ele é monástico. Ou seja, não é para pessoa civil, é para quem que abre mão do mundo civil para viver uma vida monástica. Aquilo é altamente esotérico, né? Altamente esotérico, mas é uma vida de reclusão, né? Quer dizer que não está aberta a qualquer pessoa. O filtro lá é bem mais severo, poderíamos dizer, né? A pessoa tem que abdicar da vida comum para poder viver aquilo. E há também o processo no taoísmo, também monástico. Sobre o taoísmo eu tenho menos informações, mas ali também, vamos dizer, é um lugar comum saber que ali se guarda os grandes mistérios também. Mas observe que são restritos, né? São comunidades tão isoladas, elas são extremamente seletivas, quer dizer assim, ó, não é para todo perfil de pessoa, a pessoa tem que querer muito, tem que ter muita paciência, ela tem que abrir mão de muitas coisas. Já o modo ocidental, o modo hermético, ele permite você ter a sua vida cotidiana e desenvolver os caminhos iniciáticos também. Claro que aqui também há os monastérios, uma vida reclusa, né? Por exemplo, quando eu quero ou sinto a necessidade de reclusão, eu vou me retirar. Vou ir para uma montanha, por exemplo, um local que eu gosto muito, São Tomé das Letras. E vou ficar ali nas montanhas, no meio da natureza, o tempo que for necessário para eu me desprender desse mundo. Aí, bota as coisas no lugar de novo e volto para a cidade. Né? Aí enfrentamos os desafios cotidianos. Quer dizer, eu tenho que usar os recursos que eu tenho à minha disposição. Né? A vida monástica, ela tem suas qualidades, com certeza, né? Mas o desafio para nós aqui do Ocidente é aguentar esse mundo caótico. A vida é muito doida, né, Fael? Com certeza, tá no jogo, né? E você tentar ser uma boa pessoa, né, no meio disso tudo. Porque eu penso o seguinte, olha, da minha experiência de vida, eu não sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ruim que busca ser uma pessoa boa. Eu tenho muita imperfeição, eu sou muito preocupado em me corrigir. Eu não posso admitir que eu estou perfeito ainda. Agora, quando eu entro para a vida da cidade, fica fácil eu ver essas imperfeições. Uma fechada no trânsito, às vezes já te tira um pouco a paciência, uma falta de educação que alguém te faz ali, você já fica meio assim. São esses desafios que me levam a aperfeiçoar. Aquela vez que eu deixo escapulir um palavrão, aquela vez que eu queria dar um tapa na cabeça de alguém, sabe? É Então a gente vai justamente isso. pegando, né, o jeito, a cidade, ela tem esse benefício de jogar na tua cara os seus defeitos. E os monges não têm isso. Os monges não têm isso, mas aí eles podem reencarnar numa cidade grande, aí vão ter que ter um desafio a mais. Vamos supor que um monge desse Ele vai ter que pagar juros. reencarna aqui em São Paulo, né? Vai pagar juros, viu? Aí ele vai ver qual que é, né? Porque assim, né? A gente falar caminho iniciático é bom, mas olha, você vai ter desafios cotidianos as coisas mais simples e mais comuns se transformam em grandes desafios. Uma vez alguém na minha rede social, ele deixou um comentário, eu não sei quem que é a pessoa, mas foi um comentário muito pertinente, era uma piada, mas assim, para quem leu entende que tinha muita verdade nessa piada, o cara era ali algum corte, algo que eu estava conversando com alguém. Aí uma pessoa deixou uma frase assim, falou assim, quero ver as pessoas segurarem esse caminho iniciático quando chegar a primeira mulher bonita na vida dele. Ele usou uma palavra assim mais popular, mas eu estou simplificando aqui. Eu falei, cara, verdade, né? Para o homem ali, ele vai superar essa tentação, né? Às vezes a pessoa não é uma mulher bonita, mas às vezes é um dinheiro, né? Será que o dinheiro vai corromper a pessoa? Será que vai ser o amor, uma relação erótica?
Será que é uma relação de status, de poder, de vaidade, de fama? Onde que está a coisa que te aperta o pé? Qual calo te aperta o pé? Cada um vai ter um jeito, né? Então, assim, por exemplo, uma situação que aconteceu na minha ordem. Uma pessoa que se dizia maçom entrou na minha ordem, né? Era um espúrio daqueles piores. Foi lá, deu golpe. A gente descobriu, já expulsou ele de imediato. Mas olha só, a pessoa se deu o trabalho de entrar na maçonaria, mesmo que seja espúria, entrar numa outra ordem iniciática e ser estelionatário, né? Olha só. Em vez de buscar o aperfeiçoamento, estava caindo mais. Estava caindo mais, e ali ele fechou todas as portas para ele. Então, quer dizer, os desafios cotidianos estão aí para todo mundo, né? Agora, o seu valor é como você vai lidar com eles. Eu vou me corromper, eu vou roubar, né? Eu vou trair, ou eu vou conseguir ser bom frente a essas situações de dificuldade. Pael, ser ruim é fácil, difícil é ser bom. E também a gente tem desafios, né? Até você falou um negócio aí, eu falei, quero ver manter a santidade ao bater o dedinho na quina do sofá. Esse é um desafio. Exato. Aí o cara vê que ele tá nesse mundo. Entendeu? E ele pode soltar um palavrão nesse momento, né? Não vai dar problema nenhum. Não tem como manter a santidade numa hora dessa, não é verdade, meu irmão? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que se preocupar também em viver as experiências humanas. A minha postura de vida está entre um estoicismo e entre uma vida dionisíaca. Às vezes eu não preciso de nada, sabe? O ar me basta. Agora, tem certas vezes que eu quero viver os prazeres da vida, ter um conforto, né? Comer bem, beber bem, ter boas companhias, ter boas amizades. Então, essa é a ideia, o equilíbrio. A gente não tem que ser acostumado ao luxo, nem ao capricho, nem ao conforto. Mas a gente pode usar eles, sim, na hora que se deve. O meu costume mesmo é aguentar a tempestade. Mas por que não se banquetear?